Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte assunto: o que que eu faria, eu que já tenho dois negócios hoje funcionando bem, o que que eu faria se eu fosse abrir um negócio do zero hoje, tá? E aí aqui, para você que está pensando em abrir um negócio, vão ter pontos muito interessantes. E se você, de certa forma, seguir essas premissas, essas ideias que eu vou passar aqui a respeito do que eu faria se eu fosse começar um negócio, provavelmente você vai escolher ali um bom negócio para começar e você vai conseguir começar esse negócio tendo bons resultados, tá? Por quê? Porque isso aqui é o que eu identifiquei já ao longo da minha jornada de empreendedorismo aí, é, que funciona, tá? E eu vou explicar o porquê de cada uma dessas dicas aqui que eu vou dar. Então, vamos lá. Se eu fosse abrir um negócio do zero, tá? A primeira coisa, eu não vou falar aqui de dinheiro, quanto de dinheiro eu teria, etc. Porque assim, eu não sei a realidade de cada um. O primeiro negócio que eu comecei sem dinheiro nenhum. Só que é mais difícil mesmo, né? Você acaba tendo um grau de dificuldade muito alto quando você começa sem nenhum dinheiro. Mas eu sei que essa é a realidade de boa parte das pessoas, então eu não vou entrar nesse quesito, que eu poderia dizer aqui que a primeira coisa que eu faria para começar um negócio hoje do zero é pegar um pouco de dinheiro e ter um pouco de dinheiro para começar esse negócio. Só que lá no começo eu não fiz isso, então eu não vou falar disso nesse vídeo porque não foi o que eu fiz, né? Bom, primeira coisa então, pessoal, que eu faria se eu fosse começar um negócio do zero. O primeiro ponto é que eu escolheria um produto ou um serviço, né, tanto faz, que tivesse uma alta margem de lucro. Daí aqui tem um detalhe. Quando você for analisar a margem de lucro, principalmente se você vai prestar serviço, você tem que fazer o cálculo dessa margem de lucro como se você tivesse funcionários fazendo aquele serviço. Por quê? Porque se eu mesmo vou fazer o serviço, o lucro é sempre muito grande. Só que para você ganhar dinheiro, você vai ter que vender tanto serviço que talvez você não consiga fazer sozinho. Então, eu escolheria um produto que tem uma margem de lucro alta. Alta mesmo, o que eu quero dizer é assim, se você compra, claro que isso aqui vale para produto ou serviço, mas se você compra o produto por R$ 1, eu tentaria achar um produto que eu consiga vender no mínimo por R$ 3. Ou se eu encontrasse, eu buscaria um produto que eu conseguiria vender por R$ 4, R$ 5. Ou seja, mais de 3 vezes o valor do custo daquele produto. Tá? E no serviço também. Eu buscaria um serviço que eu consiga vender por pelo menos 3 vezes o custo operacional daquele serviço. Por que que eu faria isso, tá? Primeiro que esse ponto aqui, ele não é uma regra para abrir qualquer negócio. Porque, claro, todo negócio é bom que tenha uma boa margem de lucro. Só que existem negócios bilionários com uma margem de lucro baixa. Por que que eu botei esse ponto aqui? Porque aqui a gente está falando de abrir um negócio do zero. E por que que eu acho que o primeiro negócio que você for abrir do zero tem que ter um produto ou serviço de alta margem de lucro? Simplesmente porque você não sabe ainda como gerenciar um negócio, tá? Você não sabe ainda como gerenciar uma empresa da forma correta. Então, a margem de lucro ser alta, para você que está começando do zero, é uma espécie de proteção, tá? Por quê? Porque quanto mais alta a margem de lucro, mais espaço para erros eu tenho. Quando a margem de lucro aqui, ó, é muito estreita, qualquer erro que eu cometa na administração leva o financeiro da minha empresa ladeira abaixo. Agora, se a margem de lucro é alta, eu posso fazer umas cagadas no meio do caminho e o negócio continua se sustentando, tá? Então eu buscaria um produto que tem alta margem de lucro. Eu também identificaria se existe demanda suficiente onde eu quero atuar, tá? Onde eu quero atuar, escrevi errado aqui. Por que que eu faria isso aqui? Porque o erro mais comum, e eu cometi esse erro muitas vezes, é começar um negócio em um lugar onde não existe demanda suficiente para aquilo.
tá? E aí você se frustra porque você tem um excelente produto e você acha que todo mundo vai querer aquele produto. E aí quando você põe o produto para vender, não aparece as pessoas que querem comprar aquilo. Provavelmente porque a demanda era baixa nesse lugar. Então, eu escolheria o produto que eu notasse que vai ter demanda suficiente para consumir bastante esse produto ou serviço. Tá? Essa demanda, ela pode ser alterada se eu usar estratégias, por exemplo. Poxa, eu estou morando numa cidade pequena, mas eu vou começar um negócio que vende online. Pronto, resolvi o problema da demanda. A minha cidade é pequena, mas o meu negócio utiliza a internet, eu consigo ter demanda pela internet. Só que eu sempre olharia se o produto ou serviço que eu estou escolhendo já é uma necessidade de pelo menos um grupo grande de pessoas. Por quê? Porque se não tiver um grupo grande que quer aquele serviço ou que deseja aquele produto, é muito difícil você começar esse negócio com pouco dinheiro. Porque para vender um produto que ninguém quer ainda, você precisa de muito dinheiro em marketing. E não é o que a maioria das pessoas que veem esse canal aqui vão ter. Né? Então, por isso, eu identificaria antes se existe demanda também sobre esse produto ou serviço. E por último, eu escolheria um produto ou serviço que tenha capacidade de escala. Por quê? Porque é isso aqui que dá dinheiro no final das contas, pessoal. Né? Você pode ganhar dinheiro vendendo poucos produtos ou poucos serviços? Pode. Só que você vai ganhar muito mais dinheiro se você conseguir ter escala. O que é escala? É um produto ou serviço que você consegue vender para muitas pessoas, tá? Claro que no começo não vai ser assim, mas eu identificaria se esse produto tem a capacidade de algum dia ser vendido para muitas pessoas. Por exemplo, Ferrari, aquele carro, a Ferrari, né? É um produto que dá um alto lucro, certo? Só que ele não pode ser vendido para muitas pessoas. Então ele não tem escala, tá? Justamente por isso que ele tem que custar muito caro, porque não tem escalabilidade. Precisa dar muito lucro em um produto só, porque não tem muita gente para comprar aquilo. Agora, por exemplo, um Fiat Uno. Poxa, é um carro muito mais popular. Ele tem um valor menor, provavelmente ele dá menos lucro por unidade, só que ele tem uma escala muito grande, tá? E aí, sempre quem vai ganhar mais dinheiro é quem joga o jogo da escala, mesmo que a margem de lucro seja mais baixa. Então, por exemplo, o Fiat Uno dá menos lucro do que a Ferrari. Só que no montante total, a Fiat tem mais faturamento do que a Ferrari. Por quê? Porque a Fiat vende mais quantidade, tá? Então, geralmente, um produto ou serviço que tenha capacidade de ser escalado, de crescer a sua venda ao longo do tempo, de romper as barreiras geográficas, ele vai ser mais interessante para esse negócio dar certo e você ganhar dinheiro, tá? Bom, pessoal, se o conteúdo desse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Um abraço para vocês e até a próxima aula.